Alô você, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, Projeto Bereanos, conhecendo tudo pelas Escrituras. E hoje eu estava meditando na palavra sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, onde Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 8, ele destaca uma bem-aventurança. E eu queria ler essa bem-aventurança para a gente entender um pouco, e eu queria comentar para você essa bem-aventurança. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Vou ler de novo. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Pois verão a Deus. Isso significa que o contrário também é uma verdade. O contrário também é uma verdade. O bem-aventurados ali significa felizes. Ou seja, felizes são aqueles. E eu vou ler uma outra versão aqui, que diz o seguinte, lá em Mateus também, versículo 8 do capítulo 5. Felizes são as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. É quase uma condicionante, mas é meio que uma recompensa também entrelaçada, entende? Você precisa estar com o coração puro para poder ver a Deus. Aí, eu tenho uma outra passagem que também trata do mesmo assunto. Ela está diretamente linkada, que é uma passagem do Salmo 24, lá no versículo 4. A minha Bíblia é uma versão judaica, essa que eu vou ler agora, só para vocês entenderem um pouco, tudo entrelaçado. Aqueles com mãos limpas e coração puro, que não tornam vãos os propósitos de sua vida, nem juram votos apenas para engano, eles receberão uma bênção de Adonai, de Deus, e a justiça de Deus. Vão receber a bênção e a justiça de Deus, que os salva. Assim é o caráter dos que o buscam. Buscam a quem? A Deus. Jacob seria Jacó, assim como Jacó, dos que buscam tua face. Calcanhar de Esaú foi agarrado por Jacó. Falando bem devagar para vocês entenderem. Então, o que acontece aqui? É importante que busquemos a face do Senhor. Às vezes a gente observa e olha as Escrituras e lê aqui: bem-aventurado os puros de coração. Não é isso? Ó, os puros de coração. Mas por que Deus, através de Jesus, enfatiza o coração? Por que Jesus, nesse Sermão do Monte, enfatiza o coração? A gente sabe que coração, na Bíblia, representa justamente o quê? Pensamentos, intenções, desejos, emoções, motivações. Então, Jesus, naquele momento, traz a atenção ou coloca uma condição necessária para que o coração fique sempre puro de má intenções, maus desejos, pensamentos ruins, para que a gente possa ver a Deus. Porque é o desejo de todo mundo. Todo cristão, todo aquele que acredita em Deus, ele entende que no final ele quer ver a Deus. É uma recompensa por toda a trajetória, por toda a caminhada. Jesus está dizendo: feliz são aqueles cujo interior, ou seja, o coração, foi purificado diante de Deus. E eu digo para você, não é apenas frequentar a igreja, não é apenas cantar, nem pregar, nem aparentar santidade. É ter sinceridade no teu coração. É não ser alguém com o coração cheio de impurezas, desejando mal às pessoas, falando mal das pessoas, desejando mal às pessoas, coração contaminado. E hoje a gente vê muito isso, não é verdade? Então, as Escrituras, através do Evangelho de Mateus, Jesus, no capítulo 5, ele traz à tona essa importância de um coração puro, santo, para que seja mais próximo de Deus. A gente muitas das vezes lava a nossa roupa, né? Coloca a nossa roupa limpinha e tal, se preocupa para não estar suja. Se tiver uma manchinha, E assim que deve ser a nossa caminhada com Deus. Sempre buscando estar limpos diante de Deus. É necessário. Deus é santo, portanto ele pede, cobra. Ele precisa que sejamos também alguém que busque essa santidade, esse coração puro, esse coração não contaminado pelas coisas do mundo. Entende? Então eu te pergunto, quem tem coração endurecido? O oposto disso. O oposto do coração puro. Ele consegue ter discernimento espiritual? Ele consegue fazer a vontade de Deus? Ele consegue ver a beleza das Escrituras? Ele consegue sentir a presença de Cristo? Ele consegue permitir que o Espírito Santo habite e fale e conduza e mostre as coisas que são necessárias para uma caminhada que agrade a Deus, que cumpra o propósito de Deus sobre a tua e a minha vida? E a palavra de Deus diz que o coração purificado vê
Deus em tudo. Na palavra, nas escrituras sagradas, na oração, você sente a presença de Deus te conduzindo, fazendo com que você quebrante o seu coração, coloque os seus pecados para fora diante de Deus, se arrependa deles. Na transformação de vida, muitas das vezes não há transformação de vida. Muitas das vezes frequentamos, participamos liturgicamente, somos convencidos ou apenas desejamos participar daquele grupo, mas não desejamos ser transformados. Eu já vi líderes no altar falando assim: Senhor, eu vou com esse problema, com esse pecado para o mundo, ou para o caixão. E muitas das vezes ele está falando da vaidade, do ego dele. E um pastor, um líder falar isso no altar, dizer que Deus não é capaz de transformar, que Deus vai entender que ele, mesmo tendo conhecimento, não buscou se transformar. Isso é uma inverdade, isso é uma fake news. Deus quer que você a todo instante busque essa transformação. Eu não posso jamais assumir essa condição de que nasci assim, sou assim e vou morrer assim. Isso não é bíblico, isso é antibíblico, isso não vem dos céus, isso vem de outro lugar que não é da parte do Senhor, da parte do Espírito Santo. Hoje a gente vê uma geração, contaminada. Seu coração está completamente contaminado, obcecado por quê? Por aparência, por status, por vaidade, imagem virtual, performance religiosa, não é verdade? Mas Deus continua olhando o coração. Deus continua olhando o coração. Alguém pode ter seguidores, vários cargos na igreja, ter títulos, emocionar multidões, ter uma eloquência absurda e ainda assim possuir um coração endurecido. Eu quero te fazer uma pergunta. Como está o seu coração quando ninguém está olhando? Seus pensamentos honram a Deus? Seus desejos agradam a Cristo? Pense nisso. Guarde essa palavra. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus.